Olá, tudo bem com você? Graça e a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Aqui, Pastor Oséias, mais uma vez, dando continuidade agora à nossa análise ou estudo das interpretações do Apocalipse, das 4 escolas interpretativas do Apocalipse. Quero reiterar que estes vídeos que tenho publicado nas sextas-feiras têm um propósito de atender aos seminaristas, obreiros e a qualquer irmão que tenha o desejo de entender um pouco mais do aspecto teológico. Então, neste momento, durante algumas semanas, nós vamos fazer uma análise das escolas interpretativas do Apocalipse, existente hoje no meio teológico e que influenciam tantas pessoas. Mesmo aqueles que, sem saber, sequer têm noção de que elas existam, são influenciados por essas escolas. Como eu já disse no vídeo anterior, o Apocalipse é um livro difícil de ser tratado, de ser interpretado, mas que obviamente não é impossível, porque se ele fosse impossível, o Senhor nosso Deus não nos teria dado este livro. O propósito de Deus é que conheçamos a Escritura, é que saibamos a sua vontade, e obviamente que o Apocalipse também faz parte desse propósito. No entanto, a nossa mente ainda está muito aquém da capacidade divina, e aquilo que o Senhor nos revelou e que é essencial, nenhum de nós discorda, ou seja, Cristo voltará, levará os seus santos para si, julgará aqueles que o desprezaram. Todas essas realidades espirituais são concordes em qualquer escola teológica. O que difere de uma para outra é a ocasião em que isso vai acontecer, em que momento isso irá acontecer. E aí há algumas diferenças nas escolas interpretativas acerca do Apocalipse e também até de outros textos bíblicos, mas sobretudo no que pertine à escatologia, a doutrina das últimas coisas. Em que momento acontecerão esses eventos? O arrebatamento será antes, depois da tribulação, antes, depois do milênio? Quando se dará o arrebatamento da igreja? Quando será o reino milenial, ou ele não será? Como é isso e tal? E aí essas questões são amplamente debatidas no aspecto teológico, nas escolas de teologia, e de fato são muito importantes, porque embora não cruciais e essenciais quanto à questão da salvação, trazem para nós o entendimento do projeto de Deus a partir da perspectiva teológica que adotamos. E hoje, para falar da interpretação do Apocalipse, eu escolhi falar da escola preterista. É uma escola muito conhecida nos meios acadêmicos, bastante estudada, que tem assim uma visão do Apocalipse que muitos irmãos ainda não conhecem. Por isso eu escolhi começar por ela. Os preteristas, como o próprio nome diz, passado, pretérito, ou seja, passado, são aqueles que interpretam o Apocalipse como sendo já todo cumprido ou quase todo cumprido. E quase nada há ainda por acontecer. Em alguns extremos, até alguns afirmam, não há nada mais para acontecer. Nós estamos já vivendo os capítulos 20 a 22 do Apocalipse, conforme seria a visão preterista. Essa é a ideia básica da visão preterista. Eles levam em consideração o aspecto histórico do Apocalipse. Eles levam muito a sério o aspecto histórico do Apocalipse, que muitos outros não consideram assim com tanta seriedade. Ou seja, há elementos dentro do livro do Apocalipse que deixam claros os eventos históricos que João está vivenciando, que a igreja do Senhor está vivenciando, em especial naquelas 7 cidades a quem João direciona o Apocalipse, ou melhor dizendo, a quem Jesus direciona o Apocalipse através de João, porque é Jesus quem diz a João a quem ele deve direcionar aquelas 7 cartas. E isso é por demais importante, entender isso. Há elementos históricos ali, e os preteristas levam isso muito a sério e entendem então que todo o texto do Apocalipse tem uma correlação com a realidade que o autor está vivendo, que as igrejas locais a quem ele direciona o Apocalipse, que não só é um livro profético, é também uma carta, porque é uma carta direcionada às 7 igrejas. Todo o conteúdo do livro é uma carta direcionada às 7 igrejas. Então ele é uma epístola
ele é uma profecia e ele é um livro de literatura apocalíptica, ou seja, com linguagem apocalíptica, que é a linguagem que usa exagero, figuras mitológicas, uma série de coisas para tentar transmitir a enormidade do evento ou trazer aquela impressão forte sobre o evento que está sendo anunciado. E eles entendem que tudo isso tem uma correlação direta com João e com as igrejas que receberam essa carta profética do apóstolo João em linguagem apocalíptica. Então, qual seria o propósito do Apocalipse? Na mente de João, né, e por direção do Espírito Santo, segundo a revelação de Jesus, a partir daquele anjo. O propósito seria animar a igreja, trazer ânimo à igreja naquele momento de grande perseguição e também reorientar a igreja quanto ao futuro da história da redenção, porque a cidade de Jerusalém seria destruída. Portanto, os preteristas entendem que o Apocalipse foi escrito antes da destruição de Jerusalém, e a revelação do Apocalipse teria também o propósito de reorientar a igreja quanto à sua conduta após a destruição da cidade de Jerusalém, além de dar ânimo aos irmãos naquele momento de grande perseguição, de intensa perseguição por parte tanto dos judeus quanto do Império Romano. Ou seja, a profecia de João se cumpriu essencialmente no primeiro século, até o ano 70, basicamente. Quase tudo aquilo que o Apocalipse diz teria se cumprido segundo a escola preterista. Nós ainda veremos mais para frente a escola idealista, a escola dispensacionalista, a escola futurista, e vamos fazer uma análise sobre ela. Possivelmente ainda farei um vídeo sobre a escola histórica, que hoje é praticamente descartada, não é levada a sério pela maioria dos estudiosos, mas talvez seja interessante como base de informação para os irmãos. Os preteristas, então, entendem que o Apocalipse já está cumprido, e a maioria dos preteristas provém daqueles, ou geraram, né, aquele pensamento chamado pós-milenismo ou pós-milenarismo, que seria o reinado de Cristo, um reinado de paz, de felicidade e de conversão maciça da humanidade, da sociedade mundial, antes do arrebatamento. Não 100% de conversão, mas é um número exponencial, possivelmente, assim, grosso modo falando, 80%, 90% da população mundial convertida ao cristianismo. E esse seria o milênio, o reinado de Cristo através da igreja. E a igreja influenciando o mundo com o evangelho e muitas vidas sendo salvas. Então esse reinado seria um reinado espiritual de Jesus Cristo através da igreja. A escola preterista deu origem, né, a esse pensamento, a essa escola escatológica que entende então que a parousia, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja aconteceriam ou acontecerão logo após o milênio, que será esse reinado em que o Espírito Santo será derramado sobre toda a terra e grande parte da população mundial se converterá através do trabalho da igreja. E obviamente, com uma população cristã tão imensa, o mundo será um mundo muito mais justo, né? Patrões cristãos serão patrões justos, é o que se pressupõe. Governos cristãos serão governos justos, igualitários, né? Não perseguidores, mas justos e igualitários. E assim seriam funcionários cristãos, funcionários comprometidos com o bem da empresa para a qual trabalham, servindo aos seus senhores como a Cristo. Então, essa é essencialmente a visão pós-milenarista, que entende que o mundo virtualmente convertido seria um mundo, um reinado de paz, felicidade e, obviamente, né, de Cristo reinando através da vida da igreja. Por isso, os preteristas afirmam que o Apocalipse foi escrito por João no reinado de Nero, que seria entre o ano 54 e o ano 68 da era cristã. Bem diferente do que a grande parte dos teólogos apontam, que é o final do primeiro século, no reinado de Domiciano. Muitos teólogos entendem, sobretudo duas das escolas que nós estudaremos futuramente, entendem que o Apocalipse foi escrito no reinado de Domiciano, entre o ano 81 e o ano 96, quando esse imperador quis ser adorado como Deus, quis abolir, né, a adoração, o culto cristão e tal, e perseguiu tremendamente a igreja. Mas Nero também fez isso, embora essencialmente em Roma, nos anos 54 a 68.
porém os preteristas entendem que sim, essa era a realidade daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, naquele contexto, no contexto de Nero. Portanto, entre os anos 54 e 68, isso seria antes da destruição de Jerusalém por parte, né, do governo romano no ano 70. Foi logo após a morte de Nero, né, 2 anos depois da morte de Nero. Para sustentar essa suposição que eles têm, essa afirmação de que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, os preteristas apontam e afirmam que Apocalipse 6, versículo 2, Apocalipse 13, versículos 1 a 18 e Apocalipse 17, versículos 1 a 13 são alusões diretas à pessoa de Nero. João está falando de Nero ali, segundo pressupõem os preteristas. Eles também afirmam que a condição das igrejas na Ásia Menor, aquelas 7 igrejas, tem uma relação muito maior com o cristianismo judeu, ainda aquele cristianismo sob forte influência dos judeus, né, com forte presença dos judeus no seio da igreja. Eles afirmam que essa é a característica daquelas 7 igrejas, diferente do que aconteceu depois do ano 70, quando a igreja se tornou predominantemente gentia ou gentílica nessas regiões e, portanto, com pouca influência judaica, até porque Jerusalém foi destruída, os judeus foram espalhados pelo mundo e perderam essa força que Jerusalém dava a eles, se é que podemos assim usar essa expressão. Portanto, o cristianismo pós-destruição de Jerusalém no ano 70 não teria mais essa influência no final do século, não teve mais essa influência no final do século I, e os preteristas indicam que aquelas igrejas da Ásia Menor ainda estavam sob forte influência do judaísmo, né, ou do cristianismo fortemente influenciado pelo judaísmo ainda antes do ano 70. E por fim, né, finalmente, assim, outro fundamento que eles dão para argumentar de que o Apocalipse teria sido escrito antes do ano 70 é de que Apocalipse 11, que é usado por eles, afirma que o templo ainda está de pé. Apocalipse 11 fala que o templo está construído, né? Então, seria isso antes do ano 70, porque o general Tito, com o exército romano, destruiu o templo no ano 70. Então, essa é outra afirmativa que eles usam. Obviamente, porque como eles fazem uma interpretação histórica do Apocalipse, eles jamais entenderiam que esse templo seria um templo futurista, como pensam os dispensacionalistas e os futuristas. Mas aquele mesmo templo que Jesus entrou, participou ali das celebrações, que estava de pé, segundo a escola preterista, né, afirmando o capítulo 11 do Apocalipse. Então eles insistem também que Apocalipse foi escrito para descrever a destruição de Jerusalém por parte dos romanos como um juízo de Deus, conforme predito pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 24. Então, os textos de Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 1, versículos 7 e 8, que fala que o Senhor virá nas nuvens e tal, a nuvem ali seria uma linguagem figurada para anunciar o juízo de Deus chegando, como o Antigo Testamento usava muito a figura de juízo de Deus vindo como uma nuvem, né? Então a nuvem ali não seria exatamente o arrebatamento naquele momento, mas o juízo de Deus vindo como uma nuvem sobre Jerusalém. Então essa seria a afirmativa de Apocalipse 1, versículos 7 e 8, sobre Jerusalém. Também os capítulos 2 e 3, o capítulo 11, o capítulo 17 e o capítulo 18 estariam se referindo à destruição de Jerusalém por parte do Império Romano. E por fim, Apocalipse 22, 20, falando então do Senhor estabelecendo o seu reino sobre toda a terra. E esse reino, tanto seria o reino milenial, que é o reino que, na visão preterista, nós ainda estamos vivenciando, porque ainda não chegou no seu apogeu, e mesmo que muitas pessoas afirmem, mas puxa vida, pastor, já tem mais de 1000 anos que isso aconteceu. Sim, já tem bem mais de 1000 anos, mas o preterista, pós-milenista ou amilenista entende exatamente que Apocalipse 20, versículos 1 a 6, que se refere ao milênio, não está falando de um milênio literal, mas de um milênio simbólico, uma vez que 1000 é 10 elevado ao cubo, e 10 na mentalidade judaica, né, tem a ver com algo, com um período de tempo extenso, indeterminado, porém completo para o propósito de Deus. E 10 elevado ao cubo seria então
a plenitude dos tempos, né? O cumprimento da plenitude dos tempos, segundo a interpretação preterista, tanto nas suas escolas pós-milenistas quanto amilenistas. E por fim, né, os preteristas insistem nisso, de que Jesus anunciou isso em Mateus 24. Portanto, eles dividem o Apocalipse em basicamente 5 partes essenciais que eu quero compartilhar contigo nas minhas anotações aqui. O capítulo 1, para o preterista, seria a visão que João tem de Jesus ressurreto. Isso é comum a toda e qualquer escola. Os capítulos 2 e 3, a situação do antigo cristianismo judaico, como estava a igreja do antigo cristianismo judaico anterior ao ano 70. Então, João está escrevendo aquelas 7 igrejas, falando das realidades da igreja naquele período. Nos capítulos 4 e 5, a cena divina do reinado de Cristo, mostrando que Cristo está no trono e ele reina. Apesar de que as coisas aqui embaixo, né, naqueles dias estavam muito difíceis, as coisas sobre a terra estavam muito difíceis, o reinado do Senhor permanece inabalável. Seria a interpretação dos capítulos 4 e 5. Dos capítulos 6 ao 18, os julgamentos paralelos a respeito de Jerusalém. Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, seriam, na verdade, julgamentos paralelos de Jesus, nosso Senhor, sobre a cidade de Jerusalém que o rejeitou. O capítulo 19, a vinda de Cristo para completar o seu julgamento sobre Jerusalém. Essa vinda de Cristo seria através do exército romano, segundo o pensamento preterista. E nos capítulos 20 a 22, o reinado de Cristo na terra, que começaria logo após o ano 70 e se estenderia então até a parousia, até a volta de Jesus. Esse é essencialmente o pensamento da escola preterista. É óbvio, irmãos, que você pode encontrar muito mais subsídios, mas a proposta aqui é te dar um start, uma ignição, para que você comece seus estudos acerca desse assunto e se sinta animado a prosseguir os seus assuntos. Eu quero indicar para você pelo menos uma literatura neste momento, que é este livro aqui, que tenho usado nos seminários onde ministro aula, sobre as interpretações do Apocalipse, da série Debates Teológicos da editora Vida. Se você tem esse desejo de conhecer um pouco mais sobre as interpretações do Apocalipse, essa é uma boa literatura. Nos próximos vídeos eu indicarei outros livros também que podem ser úteis para vocês. Enfim, espero ter sido um instrumento de bênção para a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fazer algum comentário, tem alguma dúvida, alguma coisa ficou assim no ar e você não entendeu bem, coloque nos comentários. Posteriormente eu vou trazer essas respostas, analisando aqui cada proposta, cada pergunta, cada questionamento. E se você está entendendo, também coloque aí, vai ser bom, compartilhe esse vídeo. A intenção é compartilhar conhecimento, abençoar vidas. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para você.